A graça e a paz, Graça amados e a irmãos. Estamos aqui novamente no monte, continuamos aqui com uma outra palavra, uma mensagem do nosso Deus. O amigo Gessomar está aqui firme também com a A gente. paz a todos, em nome de Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha, nós temos a Bíblia aberta aqui no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 41, onde diz aqui sobre a murmuração dos judeus. Nosso Senhor Jesus, Ele sempre falou a verdade, trouxe a palavra, trouxe os ensinamentos, mas dura o coração do homem para entender e receber os ensinamentos de Deus com alegria. Olha o que ele diz aqui no versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, pois dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Eles não estavam entendendo. Eles estavam olhando para Jesus com um olhar natural. Não como filho de Deus, mas como um homem comum. Mas nós sabemos que Jesus, ele não foi concebido como um homem comum. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E veio a essa terra em carne e osso para nos resgatar dos nossos pecados. Então aqui diz mais, ó. Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Está aí o motivo, né? Porque a gente prega, a gente fala, você convida, você fala do amor de Deus, das coisas de Deus, e nem todo mundo ouve. Se o próprio Deus não convencer, não é verdade, amigo Gessomar? Exatamente, pastor. Nosso Deus, ele, igual diz a palavra, né? É ele que escolheu a cada um de nós. Não foi nós que escolhemos ele. Então, cada um de nós está tendo a oportunidade, né, de ser escolhido por Deus. É optar em ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus e se entregar a esse Deus. Né? Com certeza. E aqui, se não for o próprio Deus chamando, tocando o coração, a pessoa não consegue. Então, o próprio Deus chega até a pessoa e a convence. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Aqui diz mais, ó, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que maravilha essa palavra. Nosso Senhor Jesus, ele é aliança no corpo e no sangue dele, aliança que Deus fez conosco para nos resgatar. Havia uma contenda entre o homem e Deus. E essa contenda ela foi retirada através da propiciação do sangue, do corpo do nosso Senhor Jesus. A aliança que Deus fez conosco, sacrificando o próprio Filho pelos nossos pecados. Forte esse mistério, amigo Gessomar. Muito forte essa palavra, pastor. E até mesmo assim como diz, né? O senhor acabou de citar aí agora, o Senhor Deus é o pão que desce do céu. Sabemos que há muitas pessoas que às vezes se encontram faminta. Faminta às vezes não só de alimento, né? Mas sim de paz. Aquela pessoa angustiada, deprimida, com depressão. Alma faminta, né? A alma faminta. Tudo isso aí é a falta, a necessidade, a ausência, né? Da presença de Deus ali. Pois é, olha só, ele falando sobre isso, né? Sobre a carne. Aqui está dizendo que os judeus não estavam entendendo nada. Aí no versículo 52 diz, ó, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles estavam acreditando ali que Jesus falava de algum ato canibalístico, mas Jesus estava falando em espírito, olha só. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Ou seja, se comer a carne e beber o sangue, Jesus está se referindo à aliança que Deus ele propôs para nós, através do sacrifício do Senhor Jesus. Receber o Senhor Jesus como Filho de Deus, e não como um homem qualquer, não como um profeta, mas o próprio Filho de Deus, que veio
e morreu por nós naquela cruz. Derramou o seu sangue, entregou o seu corpo, a sua carne, a Bíblia diz, foi transpassada pelas nossas transgressões. Então aquele que recebe, aquele que se alimenta disso, domingo agora nós teremos a Santa Ceia, nós temos a Santa Ceia toda vez, todo mês, uma vez por mês a gente participa, ou seja, confirmando essa aliança. Porque todas as vezes que a gente come e bebe do sangue, a gente se examina, a gente se analisa, a gente se conserta, a gente pede perdão, a gente se reconcilia com Deus, porque somos pecadores, somos falhos, e Deus nos chama a esse conserto, Deus nos chama a essa aliança, e é disso que ele está falando, né? Que é necessário que a gente coma da carne e beba do sangue, mas os judeus não estavam entendendo que ele falava dessa aliança, que ele falava em espírito e em verdade, não é verdade, amigo Jassomar? Com toda certeza, pastor Gleison. Hoje também, certamente não é diferente, né? Muitas pessoas às vezes não estão entendendo, às vezes não entendem qual é a vontade do nosso Deus, qual é o propósito de Deus na nossa vida, mas aqui de forma clara e objetiva o nosso Deus está falando, né? Não é algo difícil, um enigma, mas Deus está falando claramente que nós temos que se voltar para Ele, porque Ele diz, se voltar e tornai para mim, eu me tornarei para vós outros, que Ele diz mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade dele é o que está a palavra do Senhor Deus, é nós darmos ouvido à sua palavra, aos seus ensinamentos, e assim sujeitar a sua vontade para que nós venhamos ter uma vida abençoada. Com certeza, é muito forte e é uma aliança, né? É uma aliança que Deus fez conosco e toda aliança ela requer da parte das duas partes. Não existe aliança de uma só parte. Tem que ter consentimento das duas partes. A parte dele ele fez. E de fato é a parte mais difícil. Quão difícil seria ver um filho, você que é pai, você que é mãe, ver seu filho ali pregado numa cruz, agonizando por 6 horas, perdendo sangue até a morte. Essa foi a parte de Deus. E qual a nossa parte? Qual a nossa parte? O que Deus quer da nossa parte nessa aliança? Ele quer que a gente despreze as trevas e aceite a luz. Ele quer que a gente se apegue à luz e fuja da aparência do mal, fuja do pecado. É isso que ele quer que a gente lute contra as coisas desse mundo, as coisas da carne, as coisas que vão nos levar para o inferno. Então essa é a nossa parte da aliança. Por isso ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Coma da carne e beba do sangue. Então Deus nos chama a essa aliança. Ele diz aqui mais, no versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, ele está falando aqui do quê? Da vida eterna, da ressurreição. Nós sabemos que temos um corpo perecível, que a cada dia que passa é um dia a menos para a nossa vida aqui na terra, nossa existência neste mundo, porque aqui tudo envelhece, tudo vai perecer. Mas a nossa alma ela é eterna, e Deus quer a nossa alma com Ele, eternamente no céu. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, ou seja, é realmente o alimento que vai nos fazer subsistir para a vida eterna, que vai nos conduzir à vida eterna, um alimento para a vida eterna. Por isso está dizendo verdadeiro alimento, né, amigo Jason? Com toda certeza, é muito forte a palavra do Senhor Deus, né, pastor Gleison? A gente vemos que o quanto Deus nos ama, ao ponto, né, de se entregar por nós, igual o senhor estava falando, o Senhor Deus fez a parte dele, dá seu único filho, o Senhor Jesus fez a parte dele, foi se entregar por nós. Então nós temos que fazer a nossa parte, é também se entregar o nosso coração, se entregar a nossa vida nas mãos do nosso Deus, porque quem será beneficiado com tudo isso é o que? É cada um de nós que fizermos isso. Porque o Senhor Deus já se encontra na glória. Nós estamos nesse mundo e nós, através da nossa atitude, através da nossa opção que nós fizermos aqui nessa terra, vai determinar aonde que nós teremos a nossa eternidade. Isso. No céu ou no inferno. Né? Por isso é verdadeira comida, porque é o alimento que nos fortalece para a vida eterna. Tudo isso aqui é passageiro, mas o que Deus quer para nós é a vida eterna. Ele diz no versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então é muito importante. Nesse próximo domingo agora, teremos a Santa Ceia do Senhor. Queremos convidar você para estar conosco. Nossa igreja aqui na Rua Caçu, 1133,
né, abaixo ali do Colégio Emília, aqui em Jataí, no bairro Santa Maria, Vila Santa Maria. Então, você é nosso convidado. Teremos 3 cultos ali, 8 da manhã, 3 da tarde, né, e às 7h30 da noite, 8, 15 e 19h30. Esses 3 horários nós vamos estar ministrando a Santa Ceia e convidamos vocês para estar conosco, a participar. Amém? Ah, pastor, eu posso ou não posso participar? Isso é você e Deus. Homem nenhum pode julgar ninguém. Nenhum de nós podemos julgar uns aos outros. Mas cabe a cada um julgar a si mesmo. Você que quer a luz, vem para a luz. Você que quer uma vida com Deus, vem buscar a Deus. Né? Essa oportunidade, esse livre-arbítrio, todos nós temos. Que Deus possa te abençoar, que você faça uso com sabedoria e que a sua alma, como a nossa alma, sejamos todos salvos, porque Deus, Ele pagou pela nossa salvação. Forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço para todos com Deus, o recado do Senhor Deus foi dado, aguardamos cada um de vocês na casa do Senhor Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.